Boa noite. A junção está feita. Clássicos do cancioneiro popular com a poesia de Manuel de Barros, um dos mais aclamados poetas brasileiros da contemporaneidade. Essa experiência tem nome: Concerto de Assobios, recital capitaneado pelo cantor pernambucano Gonzaga Leal, entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco. Boa noite. Boa noite, menina. Que prazer estar aqui com você. Muito grata Nossa, pela sua presença. Você é essa grande atriz, essa extraordinária jornalista. Obrigada. Ganhei o meu dia. Vamos começar a nossa conversa falando desse novo trabalho. Sim. O roteiro do recital é seu. É. Como é que surgiu a ideia de fazer esse trabalho, de montar esse recital, de trazer Manuel de Barros e associá-lo aí com composições aí do cancioneiro popular? Bom, o Manuel de Barros, ele acontece na minha vida em 2003, quando um grande amor perdi. E aí eu viajei para fora, para bem distante, e eu ganhei um livro de presente como companhia. E nesse itinerário eu fui descobrindo pouco a pouco o Manuel de Barros, um homem que fala das miudezas, um homem que fala da natureza, um homem que fala dos bichos, um homem que inventa palavras e ao mesmo tempo emprestando um grande sentido a tudo isso. Então eu acho que fazer o Manuel de Barros, pelo menos, sobretudo nesses tempos sombrios, é uma necessidade. Agora, quando você conheceu o Manuel de Barros, quando você leu os primeiros poemas dele, nesse momento aí de perda, de um grande amor e de imersão nessas poesias, você imaginou naquele momento levá-lo ao palco? Logo de início, me veio esse desejo, mas eu ainda me encontrava muito frágil e muito sem substância para poder ousar dessa responsabilidade, porque é uma responsabilidade enorme abordar a obra do Manuel de Barros, mas para tanto eu precisava conhecê-lo, eu precisava ouvir a voz dele. Conhecê-lo pessoalmente? Pessoalmente, eu precisava ouvir a voz dele, precisava ver como ele olha, como ele toca, sabe, ir na casa dele. E aí eu tive a sorte de, através de uma amiga, chegar até Manuel de Barros. Não foi fácil, mas depois que nós nos falamos por telefone, ele abriu todas as portas e lá cheguei. Porque ele era um pouco assim, ermitão, não era? Total. Tanto que ele recusou a Academia Brasileira de Letras. Ele não se achava merecedor. Então ele ficava ali no sítio dele, mexendo com os gados, mexendo com os insetos. Lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso. Esse recital, normalmente você divide o palco nos seus shows, comumente com a grande diva da música popular brasileira. E a gente vai falar sobre isso depois. Mas nesse recital, você está dividindo a cena com alguém? Tem uma participação de um cantor que eu sou muito embriagado pelo trabalho dele. É um jovem cantor, Tom Fio, a exemplo de Isadora Mello. Então ele está comigo em cena para contemplar o outro Manuel na vida do Manuel, que era o vaqueiro dele, e a quem ele dedicou um livro chamado Bernardo. Então o Tom Fio entra nesse momento para contemplar essa relação amorosa, de amizade, de tudo que ele tinha pelo Manuel, pelo vaqueiro, com quem invariavelmente eles se encontravam para falar da vida, falar do mundo, falar do universo. Isso no finalzinho do recital. Até lá, você divide o palco só com os músicos que lhe acompanham. O Cláudio Moura, que é meu diretor musical há 20 anos, fazendo as violas. Então, os timbres são timbres assim, que se completam. O Rafael Moura, o Rafael Marques,
que faz os bandolins, o Aristide Rosa, que faz o violão, e o Tomás Melo, que é meu percussionista, que cria umas paisagens percussivas, contemplando essas regiões de passagem. Sem falar que o show ele também é muito visual, ele tem muita cor, sabe? Como é a obra do Manuel, uma obra absolutamente colorida. Agora, vai ser só uma apresentação, não é isso, no Santa Isabel? Por enquanto só, mas já temos um convite para voltarmos a Curitiba, onde o espetáculo estreou. Nós estreamos na Caixa Cultural, em Curitiba, em abril deste ano. E agora o mesmo produtor que nos levou fez um novo convite para a gente fazer, não na Caixa Cultural, mas no Teatro Paiol. Essa apresentação aqui no Recife, aqui no Santa Isabel, vai ser domingo agora? Será domingo, às 17 horas, num projeto muito simpático e também muito necessário para a cena pernambucana, porque é uma criação do Romildo Moreira, um homem muito sério, um homem que trabalha a favor do teatro. Então, quem dirige o Santa Isabel, tá dirigindo, né? É o diretor de Santa Isabel. Então, o Romildo é um homem muito inquieto, então fez esse projeto, e parece que essa é essa quarta récita ou a quinta récita desse projeto. Agora, os poemas, as poesias de Manuel de Barros, você canta, eles estão musicados, ou você recita? Eu digo os poemas, como repetir, 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 para tudo ficar diferente. Senhora do Rosário foi quem me trouxe aqui, Senhora do Rosário foi quem me trouxe aqui, a água do mar é boa, eu vi, eu vi, eu vi. O menino tinha no olhar um segredo de chão e na sua voz uma candura de fontes. Então é mais ou menos como o espetáculo transcorre. Textos com essas canções, esses temas da tradição oral brasileira, por quem eu sou absolutamente fascinado. Que também são temas do povo, que não têm autores, mas coisas absolutamente significativas. Você para montar esse recital, inserir aí, trazer para esse trabalho os poemas de Manuel de Barros, isso demandou um trabalho grande de pesquisa, de leitura, embora você já tivesse intimidade com a poesia dele? Muito árduo. Muito árduo porque eu, na minha exigência, eu sempre acho que não está bacana. Então, eu sempre volto do começo. Mas isso durou mais de ano, sabe? Mas no recital também tem textos meus que me explicam, que eu explico como eu cheguei até o Manuel de Barros. Então é uma costura mesmo é uma costura que você saiu fazendo. A primeira vez que você puxa para o palco alguém da literatura brasileira? É a primeira vez. Mas você arrasta, eu não vou dizer arrasta uma asa, você arrasta um bonde pela literatura também, não arrasta? Arrasto. A literatura para mim é essencial, é muito essencial. Eu tenho os meus queridinhos. Que são? Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é uma bênção. Na poesia, fora da poesia? Na poesia. Eu gosto muito também do Zé Miguel Wisnik, que é um homem da literatura, mas também um homem da música. Isso para falar nos contemporâneos. Guimarães Rosa, para mim, é o céu. Você encontra similaridade entre a prosa de Guimarães e a poesia de Manuel de Barros? Total. Eles estão ali juntinhos. São surpreendentes. São surpreendentes. E também a aproximação com o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, o Manuel de Barros, a gente vê um sintoma da obra do Manuel de Barros, da obra do
do Mário de Andrade na obra do Manuel. Quantos poemas você puxou para esse trabalho, para esse recital? 13 poemas e 13 canções. Certo. Eu tenho aqui, antes da gente continuar essa conversa, eu tenho aqui alguns clipes de shows que você já fez no Recife, Brasil afora. Não tenho nada ainda, obviamente, de concerto de assobios, mas tenho, vou lhe dizer o que a gente vai assistir agora e depois a gente volta a conversar. Tenho você cantando Atiraste uma Pedra, no show Olhando o Céu, Vi uma Estrela, que você dividiu o palco com a Áurea Martins nesse show, isso. Não foi? Vamos ver você cantando. Oba! E depois a gente volta a conversar, tá bom? Isso. Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem e quebraste o telhado, feriste o amigo, perdeste o abrigo. Conseguiste magoar quem das mágoas te livrou. Atiraste uma pedra com as mãos que essa boca tantas vezes beijou. Quebraste o telhado que nas noites de frio te servia de abrigo. Feriste o amigo que teu sorriso viu e teu pranto enxugou. Acima de tudo, atiraste uma pedra, tufando essa água que um dia, por estranha ironia, você matou. Você estava falando aí que essa banda que está te acompanhando aí nessa música está com você há 10 anos. É. O que menos tem trabalhando comigo tem 10 anos, que é o meu pianista. E isso gera um certo conforto para você como intérprete? Total, uma grande diferença, porque eu não me considero um cantor, eu me considero um intérprete. Eu estou querendo dizer com isso que, para mim, é essencial o lugar da palavra dentro da canção, a valorização da palavra dentro da canção. E, para isso, eu preciso ter músicos que entendam a minha linguagem, que entendam o meu time dentro da canção e que entendam, sobretudo, o meu jeito de colocar a canção, a palavra dentro da canção. Sua inserção aí nesse universo da música começou quando? Quando eu cheguei aqui em Recife, um matuto do interior, provinciano. Você veio de Serra Talhada? Vim de Serra Talhada, imagina. Vim de Serra Talhada para ser seminarista no São Bento, para estudar, para ser padre. Que era o desejo do meu pai, da minha mãe. Eu sou um homem muito religioso.
por herança e hoje por convicção. Mas eu, quando chego aqui, Estela, duas coisas me chamaram a atenção que eu nunca tinha visto. Foi o mar e a televisão. Essas duas coisas me provocaram um enorme susto, um enorme assombro. Eu, quando vi o mar, eu não acreditei naquilo que eu estava vendo. E foi quando eu renuncio esse lugar de ser apostar na vocação para ser sacerdote. E eu saio, eu abdico disso, isso foi um escândalo na família, porque esse desejo não era um desejo meu, era um desejo deles. E é quando eu vou fazer o programa, me candidato a ser calouro do Cidade Encantada da Tia Linda. Na TV Jornal? Na TV Jornal. Então, foi a televisão que te levou para a música? Foi, a televisão. E depois do alumbramento com o mar? Foi, depois do alumbramento com o mar. E nesse lugar eu conheço quem? Canhoto da Paraíba. Vi que privilégio, como eu falei há instantes, um matuto, um provinciano. Eu ainda sou muito provinciano e gosto também de ser provinciano. Deixa eu lhe interromper, porque eu preciso chamar um intervalo e depois a gente retoma essa conversa, tá bom? Para você que está em casa, não saia daí. O entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco é Gonzaga Leal, que vai apresentar um recital no próximo domingo aqui no Teatro de Santa Isabel. E nesse recital ele traz para o palco poemas de Manuel de Barros. Nosso intervalo é curto, até já. Estamos de volta. O entrevistado de hoje do nosso programa é o cantor e intérprete pernambucano Gonzaga Leal, que apresenta no Recife o show Concerto de Assobios, inspirado em clássicos do cancioneiro popular e na poesia de Manuel de Barros. A gente parou nossa conversa no bloco passado quando você estava falando que a sua iniciação musical se deu no programa de Tia Linda como calouro. Foi. E foi lá que você conheceu o Canhoto da Paraíba. Então, era uma fase muito febril, aquele momento ali, final dos anos 60, começo dos anos 70. A cultura em Recife era um escândalo, era tudo muito forte. E a televisão tinha grandes programas, né? Os programas infantis, a exemplo do Cidade Encantada. E o Canhoto me viu, ele lá numa passagem dele pela televisão, me viu cantar e parou. E aí ele disse, vem cá, Coringuinha. Coringuinha, eu não conhecia Canhoto. Coringuinha era como ele chamava as pessoas com quem ele tinha uma relação de afeto. Vem cá, Coringuinha, vamos cantar comigo lá no Casarão da Seresta. Eu fiquei absolutamente extasiado com aquilo. Bom, e fomos, mas daí ele me encaminha para a gente fazer o Cantinho da Dalva. Então esse momento também é muito marcante, quando eu vou fazer o Cantinho da Dalva com ele, que era uma redoma, aquele lugar tão místico, aquele lugar tão mágico, com as roupas da Dalva de Oliveira, com o isqueiro, com o resto de cigarro da Dalva. E foi quando eu comecei a conhecer de forma mais profunda o universo da Dalva. Que você hoje, assim, interpreta, homenageia com alguma frequência. Então a partir daí eu fiquei muito atento, né, porque me tocou profundamente, porque eu cantei que será da minha vida sem o teu amor, da minha boca sem os beijos teus. Então a partir daí, quando eu comecei a fazer os meus espetáculos solo mesmo, nunca deixei de incluir um tema do repertório da Dalva de Oliveira. Sobretudo esses temas relacionados à relação de desassossego e de desamorosidade
entre ela e o Erivelto Martins. Bom, me distrai, estava aqui tão atenta à sua fala que ficou esse ato aqui na entrevista. Quero falar de um outro projeto seu que aconteceu quase concomitantemente ao recital de Assobios, que é um projeto que você tenta resgatar um pouco a boemia e as noites. Tem a impressão que você apresentou Insones e Intempestivos há pouco tempo. Foi. Que projeto é esse? Eu não cantava na noite há mais de 20 anos. Eu cantei muito na noite. Vou usar o clichê, que foi a minha grande escola. Apesar de eu ter passado, eu tive uma breve passagem estudando no Conservatório Pernambucano de Música, mas assim, a minha grande escola foi à noite. Você estudava canto no Conservatório? No Conservatório, com um professor que me é muito caro, o Vinícius Baccarelli. Sim, filho de Maria de Jesus Baccarelli, uma grande atriz. Uma grande atriz. Ele foi meu professor de canto. Tanto ele como Ana Raquel. Que é a mulher dele. Que é a esposa dele. E... Enfim, mas a noite foi realmente... Eu cantei na adega da Moraria. Eu cantei na adega do Bocage. Elas eram vizinhas, Elas eram né? vizinhas, exatamente. Em que lugar exatamente aqui do centro do Recife? Ali por trás dos Correios, naquela praça que hoje é aquela Praça dos Livros, né? Praça do Sebo. Exatamente. E ali eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que foi muito determinante na minha vida, a maior influência verdadeira, a Marlene. Quando eu vi aquela mulher, também foi outro assombro. Aquela mulher cantando lindamente de uma... Eu não gosto de usar essa palavra moderna porque eu sempre acho que eu estou usando inadequadamente, mas uma mulher de uma força, de uma potência cênica, que eu disse, eu quero ser um artista mais ou menos assim. Eu me enamorei por aquela forma de utilizar a canção no palco. Mas se você foi um cantor da noite, se você foi um frequentador desses espaços mais alternativos, né, para os cantores, para os músicos, por que você deixou a noite e ficou aí 20 anos afastado desse Então, universo? a noite também tem os seus limites, né? Tem os seus limites, inclusive os limites econômicos, etc. Mas eu achava que eu tinha que investir mesmo numa carreira solo mesmo, numa carreira profissional, e não apenas estar só cantando à noite, enfim. E foi quando surgiu a oportunidade de eu gravar o meu primeiro disco num espetáculo que se chamou Para Quem Quiser Me Visitar, um espetáculo dirigido por Antônio Cadengue. Sim. Um espetáculo que tinha a direção musical do Canhoto da Paraíba e uma pessoa também queridíssima, o Marco Caneca, um dos grandes pianistas que o Brasil possui, embora ele não esteja mais conosco. Então, esse espetáculo foi um espetáculo que deu meu start para fazer os trabalhos conceituais. E eu acho que o Cadengue foi uma pessoa muitíssimo importante nesse aspecto. Logo em seguida, eu trabalhei com o Romildo Moreira, que aí o Romildo foi responsável também por outros tantos espetáculos, e não só no sentido da criação, mas no sentido de me colocar de um jeito também diferente em cena. Marcondes Lima, sabe? E aí isso virou meio que um vício para mim, e a covardia de não subir no palco sem um diretor, sem uma moldura cênica que pudesse acrescentar ao que o meu canto queria dizer. São essas experiências, então, digamos assim, mais cuidadas, mais teatralizadas, que vão lhe roubando da noite. Sim. E por que agora você resolveu voltar para a noite? Então, isso foi uma provocação que eu tive para poder fazer um show na noite.
E fui lá numa casa muito simpática daqui de Recife, que eu fui conhecer antes. Achei muito receptivo a minha pessoa, foi muito receptiva a minha pessoa. Então aí eu já me encantei pelo lugar, sabe? Isso para mim faz diferença, eu acho que para qualquer artista. E foi quando eu imaginei, digo, não, eu não vou fazer um show na noite, eu vou fazer uma trilogia sobre a noite, contando as minhas histórias. Então, Insones Intempestivos é o primeiro da trilogia. Da trilogia. Vem mais 2 por aí. Vem mais 2 por aí. Então, eu vou fazer um projeto. E foi quando eu convidei a Isadora Mello, que é uma jovem cantora, uma linda cantora, um timbre incomum, e que já tem uma passagem, apesar de muito jovem, tem uma passagem já pela noite. Aí eu disse, vamos fazer, Isadora. Fiz o convite a ela. E qual é o repertório de vocês nesse show? Então, nesse show, eu canto do Ébrio, do Vicente Celestino, a Chão de Estrelas, de Orestes Barbosa, que eram as canções que eu fazia no passado. Por sua vez, ela também, ela tem uma menina com 30 anos que conhece de Elisete Cardoso, que conhece de Orlando Silva, que conhece da Marlene, vamos combinar. Não tinha erro, né? Agora, esse show, você já está dando a carreira dele por encerrada e vai investir no próximo, projetado para trilogia, ou ele ainda tem vida no Recife? Não, ele já passou. Agora vamos partir para a segunda parte da trilogia, que vai se chamar Murmúrios da Noite. Olha só, normalmente você está muito bem acompanhado nos seus projetos, você está muito bem acompanhado no palco. Você estabelece parcerias muito luxuosas. Essas parcerias, elas simplesmente vão acontecendo na sua vida ou você provoca esses encontros? Eu busco. E eu estou muito atento para isso. A exemplo do meu novo produtor, que é um homem de teatro, o Jorge Fel. É um homem que nesses últimos 5 anos faz muita diferença no meu trabalho. Um homem que senta comigo para discutir questões. Um homem que chega primeiro no teatro e ajuda a montar uma cenografia, ajuda a montar uma luz, sabe? E a quem eu ouço muito. Então, Jorge Fel é uma pessoa que hoje faz muita diferença no meu trabalho. Mas, e as demais pessoas, a exemplo dos músicos, como eu falei anteriormente, são pessoas que quem está por menos tempo na minha banda tem 10 anos, que é o meu pianista e meu arranjador. E essas divas aí da música brasileira que de vez em quando você divide o palco? Estou lembrando aqui que você chegou a fazer um trabalho com Cida Moreira. Sim. Quem mais? Áurea Martins, Marília Medalha, que me dirigiu. Marília Medalha. Nausete, agora Áurea Martins. Com Nausete você dividiu o canto, o palco? Sim. Ou ela te dirigiu como Marília nós Medalha? dividimos o palco e dividimos... Ela canta no meu disco, sabe? Eu como artista, eu sou imbuído de 3 responsabilidades, ou talvez paradigmas. O paradigma estético, o paradigma ético e o paradigma político. Então, quando eu trago a Laíde Costa para me acompanhar, uma mulher que dividir comigo a cena e dividir comigo um disco porque ela quis fazer, você imagine que responsabilidade. Eu estou cumprindo uma função política, eu estou abrindo uma região de passagem, sabe? E agora com a Áurea Martins. E todas elas foram... A Cida, nós nos conhecemos em São Paulo, quando certa vez eu estava por lá e ela foi me ver. E também gravou comigo em discos, fizemos shows.
Vamos, eu estou pertinho já de ter que encerrar esse bloco. Vamos chamar mais um clipe seu, Gonzaga. Agora você também do show Olhando o Céu Viu uma Estrela, com Áurea Martins, que você acabou de falar dela, que você dividiu esse show com ela. Você está cantando Calu. Vamos ver? Vamos. Calu, Calu, diga os vídeos desses olhos. Calu, Calu, não se esquece que você já me esqueceu. Calu, Calu, esse olhar depois do que me sucedeu, com certeza só não tem no coração fazer tal ilusão, você tá mandando de eu. Com certeza só não tem no coração fazer tal criação, você tá mandando de eu. Calu, Calu, filho verde desse sonho que me bateu. Calu, Calu, não me entende se você já me esqueceu. Calu, Calu, seu olhar depois do que me sucedeu, com certeza só não tem no coração fazer tal judiação, você tá mangando de eu. Com certeza só não tem no coração fazer tal judiação, você tá mangando de eu. Vamos fazer um intervalo curtinho, Vamos. A gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Hoje nós conversamos sobre música. O entrevistado do nosso programa é o cantor e intérprete pernambucano Gonzaga Leal, que apresenta no Recife um show inspirado em clássicos do cancioneiro popular e na poesia de Manuel de Barros. Gonzaga, a impressão que a gente tem é assim, que você é um trabalhador incansável, assim, que é um trabalho ininterrupto, porque você está saindo de um show para o outro, de um disco para o outro. É como se você tivesse, assim, 7 fôlegos para o trabalho. É assim que funciona? Isso é coisa de sagitariano também, né? De fogo, né? Uhum. Essa coisa febril que me invade. Mas, e também uma criação já vai dando passagem para outra. Sem falar no fato de que eu não suporto coisas inacabadas. Uhum. Então, essas ideias que eu tenho de realizar é resultado também de coisas inacabadas. Por exemplo, eu estou fazendo agora o Manuel de Barros, mas já estou pensando em um próximo momento abordar um outro poema, uma poetisa, dessa vez, brasileira, que depois eu conto. Tá certo. Não vou lhe provocar agora. Ó, deixa eu mostrar aqui, então, esse álbum aqui é o mais novo álbum seu, não é? Isso. Saiu agora, em outubro.
E quem está aqui com você nesse trabalho? Esse álbum, como também o show que resultou no álbum, nós não tínhamos a menor pretensão de gravar o disco. Isso se deve, sobretudo, ao Caca Barreto, que é quem cuidou de todos os arranjos, cuidou da direção musical, junto com o meu também diretor musical, Cláudio Moura, se responsabilizou para montar tudo isso, se dedicou, enfrentou todos os continentes e batalhas para chegarmos a esse produto final, não só no show, mas como também o disco. Um homem de extrema responsabilidade com a música e para quem eu mando um abraço, para quem eu dedico toda uma devoção. Eu listei aqui álbuns. Olhando o Céu, Vi uma Estrela, Porcelana, De Mim, E o que Mais Aflore, Para Sempre Sonhar, E o Nosso Mínimo é Prazer, E Sentirás o Meu Cuidado. Aqui você interpreta Capiba, não é isso? Isso foi no centenário de Capiba, sabe, que eu tive assim, um convite para fazer um disco, e resultou também numa série de shows que tem participação do Francis Raime, da Olivia Raime, Teca Calazans. No disco? No disco. E tem aqui Minha Adoração, que aí é um tributo a Nelson Ferreira. Também o centenário do Nelson Ferreira. Para cada álbum corresponde um show? Sim. É assim? Cada álbum corresponde ao show. Quanto tempo você precisa para montar um show? Em torno de 6 meses, que envolve, um show envolve muitas camadas, né? Envolve pesquisa de repertório, envolve coesão de roteiro, envolve arranjos, envolve ensaios, envolve a moldura cênica, envolve a direção. Então, são camadas em cima de camadas que eu termino nem ficando tão satisfeito. Fico muito ainda podia ser diferente. Isso aqui poderia ser melhor. Em média, um show por ano, é isso? Agora, você tem também, claro, que a música é uma coisa muito especial na sua vida, mas você tem também uma passagem, uma incursão aí pelo universo da psicanálise, não tem? Sobretudo da psiquiatria. Da psiquiatria. Psiquiatria e terapia ocupacional. Muitos trabalhos nessa área, inclusive fazendo associação da psiquiatria com a arte. Isso. Tem um projeto que você desenvolveu, vou te pedir para você falar sobre esse projeto, que é muito bacana, que você desenvolveu no... Hospital da Tamarineira. No Ulisses Pernambucano. Isso, no Ulisses Pernambucano. Mais conhecido como Hospital da Tamarineira. Isso. Me fala desse projeto. Esse projeto, eu fui convidado para ser consultor do hospital no período, no auge da reforma psiquiátrica. E quando eu cheguei no hospício, quando eu cheguei no hospital, eu vi todo aquele clima, sabe, aquele clima denso, aquele clima de desassossego. Então, alguma coisa precisava de ser feito antes, que era exatamente dar uma nova temperatura. E foi quando eu criei o projeto Iluminuras, que eu levei peças de teatros, solos de teatro, sobretudo abordando os desassossegados, a exemplo do Van Gogh, a exemplo do Nijinsky, a exemplo da Isadora Duncan, a exemplo de São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, Lima Barreto. Então, todos esses espetáculos foram feitos lá no Hospital Ulisses Pernambucano. Para os pacientes? Para todo mundo, que foi um jeito de eu utilizar, isso deu uma grande polêmica. Eu cheguei no hospital e encontrei uma capela deslumbrante, linda, sendo usada como almoxarifado. E eu tive ideia de transformar aquela capela num espaço cênico. E levei o Germano Ayuti para fazer o Alto Sé, O Futuro Dura Muito Tempo, baseado no filósofo francês, que teve uma incursão também
dentro do hospício. Então, o público habitual de teatro ia lá para assistir os espetáculos e os pacientes também podiam assistir? Participavam de todo o processo as montagens eram feitas lá. Sabe? E teve vários desdobramentos, não só foi de teatro. Durou quanto tempo? Durou 4 anos. Durou 4 anos. Aí eu quero mostrar também, mostrei o álbum mais recente, quero mostrar também esse livro que nasce aí da sua experiência com a psiquiatria, com a loucura, terapia ocupacional. São ensaios escritos por você, é isso? Isso. Quando eu decidi encerrar minha carreira, no que toca essa questão, eu escrevi esse livro, que é resultado de escritos muito singelos e resultado de alguns ensaios que eu também fiz. E esse livro é meio que uma região definitiva de passagem para a música. E aí tem um capítulo muito essencial na minha vida, que foi a minha convivência com a Anísia da Silveira, lá no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. E lá eu tive a oportunidade de entrar em contato com um dramaturgo francês muito conhecido, Antonin Artaud. Foi ela quem lhe apresentou? Ela que me apresentou. E num determinado momento lá de um seminário, ela disse, olha, encontrei a definição de loucura dada por Antonin Artaud. Eu não sabia que era Antonin Artaud. E a tal definição era que o homem possui estados inumeráveis e cada vez mais perigosos. Ou seja, nós somos habitados por seres em desassossego. E a qualquer momento a coluna do meio pode se romper. E foi quando aí eu tive a oportunidade de conhecer o Rubem Corrêa. Imagina só. Eu também, um provinciano no Rio de Janeiro, conheci o Rubem Corrêa e ele me emprestou o Homem e o Seu Duplo. E eu achei lindo aquilo. Aí ele disse, vamos fazer uma coisa muito, muito singela lá no Hospital de Engenho de Dentro. E ele roteirizou para mim. E foi assim o meu primeiro diretor. Essa sua convivência com o Anísia da Silveira foi uma convivência de pesquisa, de trabalho? O que foi exatamente? De trabalho, de pesquisa, de correspondência. Esse livro tem uma série de cartas dela para mim. Não tem as minhas de mim para ela, mas tem as dela para mim. E também a Anísia me deu a oportunidade de conhecer uma pessoa que é seu colega, que foi nosso colega, lamentavelmente desapareceu, que também me dirigiu em cena, o Rubem Rocha Filho. Eles eram bem amigos, parece, muito amigos. Ele trabalhou lá com ela, ele foi quem fez ele arrumou o livro dela, Imagens do Inconsciente. Você assistiu ao filme sobre Anísia da Silveira? Assisti. Ela sendo interpretada por Glória Pires. Você acha que Anísia da Silveira hoje... Porque aí o cinema já está tocando na história dela, né? Tem livros publicados sobre Anísia da Silveira, a própria experiência do Museu do Inconsciente. Você acha que hoje o trabalho de Anísia da Silveira já é suficientemente conhecido? Ela está no patamar que deveria estar ou ainda não? Olha, a Anísia foi uma grande mulher. O fato dela ter sido uma grande mulher foi o fato dela ter construído essa obra que é gigantesca. Eu comparo o Museu de Imagens do Inconsciente ao Museu de Psicopatologia da Expressão em Paris. Ela é muito respeitada na Europa. Talvez mais na Europa que aqui. Aqui tem as dissidências, sabe? Sobretudo porque a grande aliança, e isso também é uma herança dela, a grande aliança que Anísia fez para poder desenvolver o trabalho foram com os artistas, com os poetas. No início, houve muita resistência ao trabalho dela, não foi? Muito, porque ela rompe com uma tradição, que é a psicofarmacologia, a insulinoterapia e o eletrochoque. E põe os pacientes
para pintar, para se expressar. Uhum. Eu vou pegar essa deixa sua e vou trazer aqui para você uma frase de Manuel de Barros, que eu garimpei e trouxe para cá pensando em você já por conta do show, do recital e desse seu trabalho aí com a psiquiatria, com a terapia ocupacional. Ele diz assim: é nos loucos que graçam luarais. Isso. E é isso, né? É isso. O delírio é uma coisa de muita dor, mas tem que ter muita poesia. Uhum. Quando você vê um paciente delirando, ali é fruto também de muita dor, muito desassossego, mas ali também tem muita poesia. E para o cuidador, basta ele ter olhos e coração bem abertos para entender aquele universo. Uhum. Vamos cantar? Vamos cantar. Mais um clipe seu. Agora o que a gente vai ver é você com o Spock, com o maestro Spock. Vocês estão aqui em Tudo Acabado. De novo no chão, no show, olhando o céu, vê uma estrela. Isso. Vamos ver? Tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Você chorou e eu chorei. Você partiu e eu fiquei. Se você volta outra vez, eu não sei. O tempo da gente acabou, infelizmente, mas outras conversas virão. Sim, e eu vou adorar. Só queria que você lembrasse o show de domingo, hora e local, por favor. Então, nós vamos, eu e toda a minha produção, músicos, diretores, técnicos, estamos presenteando o Recife com esse espetáculo, Concerto de Assobios. Vai ser no Teatro de Santa Isabel, num projeto chamado Santa Isabel em Cena, domingo, 17 de novembro, às 17 horas. Queria que vocês fossem sonhar com Manuel de Barros, sonhar com os temas da tradição oral brasileira. E só reafirmando, o espetáculo ele tem uma luminosidade muito grande e ele é muito febril. Muito obrigada. Obrigado a você, querida. Bom recital para você lá domingo. E eu lhe aguardo lá. Nos veremos. Se Deus quiser. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro.